A gente foi ensinado que a tecnologia foi feita para melhorar as coisas. Mas se isso for verdade, me explica, por que um desenho de 1940 parece muito mais animado, muito mais bem feito, muito mais artístico do que essa massa de edição que o pessoal entrega para seus filhos hoje? A história da animação não é uma reta para cima, ela é uma guerra de bastidores entre os artistas geniais que desenhavam e davam sangue pela arte e os dos executivos que queriam só cortar tudo, fazer tudo mais rápido para isso custar menos. De 1900 até hoje, a gente saiu da pura magia pro lucro barato. E eu vou te mostrar década por década quando que a arte foi trocada por uma planilha de custos do Excel. Prepare o seu coraçãozinho nostálgico porque nós vamos ver onde que tudo se perdeu. De 1900 até hoje. Para a gente começar a entender a evolução do desenho animado, a gente tem que entender que ele sempre cumpriu uma agenda social. Como assim? Ele servia para um determinado momento, uma determinada época, para alguma coisa. Os primeiros desenhos animados vêm lá dos anos 1900. As primeiras formas de animação, de como eles descobriram que funcionava o processo, e não a animação, o desenho animado em si, vieram lá de 1906 e 1907, mas só com estudos de sobreposições de imagens que poderiam dar movimento a uma imagem estática, coisa que pra gente é muito simples, mas naquela época era uma grande descoberta. Mas o primeiro desenho animado mesmo só veio a surgir em 1908 e se chamava Phantasmagoria, em que tinha um personagem que interagia com coisas, objetos. Não era só uma coisa abrindo a boquinha ou tal. Só que a gente consegue ver que isso foi o grande pontapé inicial, porque as pessoas começaram a fazer isso e começaram a pensar onde que isso podia chegar. Sabe quando você descobre alguma coisa, fica muito empolgado e quer melhorar aquela coisa? Foi meio que esse o início do desenho animado. Eles queriam melhorar os personagens, melhorar a interação com o cenário, melhorar a animação que tinha que ser feita, criar algum tipo de método, mas tudo isso como um foco artístico. Como se fosse um próprio Leonardo da Vinci querendo fazer sua obra-prima. Era mais ou menos isso que era encarado. Não tinha uma função, não tinha ninguém para assistir. Nesse momento da história, o objetivo era impressionar as pessoas e não pensar nos custos de tempo e de dinheiro que isso levaria. Até porque eram só artistas. Na década de 1910, a coisa já começa a evoluir, já começa a ter um cenário mais desenvolvido para o que viria a ser um mercado dos desenhos animados. E uma produção de 1914, que começou como um grande projeto pessoal e uma coisa artística, começou a ganhar os palcos, que era a animação Gertie the Dinosaur, ou Gertie a Dinossaura. Esse desenho era genial, por quê? Ninguém nunca tinha visto animação muito bem feita. E ele fez uma animação com um dinossauro que se mexia, ele tinha um balanço, ele tinha umas distorções quando ele fazia uma determinada ação. Era um estudo puro, uma evolução. Além do que, nos shows ele interagia com a tela do dinossauro e se tornava um desenho animado no final, que ele tornou isso um grande show. O nome desse rapaz que criou era Winsor McCay e que foi visto como um grande gênio da animação e inspiração para outros gigantes que vinham mais tarde. Já nos anos 20, a gente pode falar que teve a primeira estética dos desenhos animados. O que significa isso? Sabe quando você vê um desenho e fala assim, isso aqui tem carinha de ser daquele ano ali, porque todo mundo fazia a mesma coisa? Pois é, nesse caso aqui tinha o Rubber Hose, que basicamente a tradução é mangueira de borracha. Mas sabe por quê? Você já viu aqueles desenhos animados do Mickey, antigamente, que ele ficava meio assim, ó, com os bracinhos assim, ele não tinha cotovelo, era só um negocinho assim? Tinha muitos desenhos animados que seguiam essa estética.
E essa foi uma grande inovação que transformou o mercado nisso, que foram vistas primeiro no desenho do Gato Félix e também no Crazy Cat. Outra estética que se seguia muito nessa época era do Inkblot, que você já viu nessa época aí que os personagens têm tudo preto, parece que passaram canetinha preta em tudo assim e tem só a cara branca. Pois é, isso era um jeito de, no cinema preto e branco, nas filmagens preto e branco, você conseguir passar esse personagem, dar um destaque para ele e ver as expressões. Era mais um jeito de fazer para o negócio dar certo, mas que virou uma forma estética. E tudo isso foi criado não porque o pessoal pensou, nossa, vai ficar tão legal assim, era porque era muito mais fácil para a indústria. Porque desenho animado era uma coisa nova. Se colocasse aquela coisa assim, nossa, mas tem que ser perfeito e tal, quem estava começando no trabalho não ia ter capacidade de fazer aquilo. Ou seja, foi um jeito do pessoal deixar tudo mais mastigado, mais fácil para poder produzir. Você tá achando que o negócio é só fácil, rápido, não sei o que, hoje, cartão curso? Isso aí vem de muito tempo. Mas assim como toda modinha de TikTok, as coisas uma hora acabam. E nos anos 30, o Rubber Hose e o Inkblot acabaram. Por quê? Porque entrou na jogada uma grande marca do mercado, a Disney, que estava começando a mexer com a estética do desenho animado. Eles queriam fazer algo realista. Tanto é que eles iam lançar A Branca de Neve, que foi um filme que realmente mudou o rumo da animação mundial. E por que você foi tão boa para a vovozinha? Eu vou contar um segredo a você. Mas é engraçado como é que os desenhos animados eles cumprem uma função social, porque a partir dos anos 40, os desenhos animados também foram usados como forma de mudar o que as pessoas estavam pensando, e muito disso por causa da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o entretenimento deu lugar à utilidade. Os desenhos eram feitos para poder mudar o pensamento das pessoas, fazer propaganda pró alguma coisa. Os Estados Unidos, por exemplo, recrutaram tanto Hollywood quanto os estúdios de animação para fazer produções para exaltar os Estados Unidos e, mais do que isso, vender os títulos de guerra. O que eram títulos de guerra? Basicamente, pensa assim, seu país está em guerra. Seu país está em guerra, então ele precisa de dinheiro, né? Que tem que fazer bomba, fazer um monte de coisa. Mas como que ele vai pegar dinheiro se o dinheiro tá com a população lá que não tá gastando e tal? Eles prometem que se você comprar um título de guerra, você vai receber o seu dinheiro com juros depois. Ou seja, um tesouro direto do apocalipse. Basicamente é isso. E com isso, eles também fazem uma outra coisa que é controlar a inflação do país durante a guerra. Porque se a pessoa tem muito dinheiro lá para gastar num país que está meio que desconjuntado, isso pode dar problemas econômicos. Então, é 2 por 1. Ajuda a economia e financia a guerra. E como que eles iam fazer propaganda para esse pessoal comprar esses títulos? Claro, eles passavam essas mensagens nos desenhos animados. Por exemplo, na Warner Bros. Teve um episódio que o Pernalonga ele notoriamente fala para você comprar os títulos de guerra. Come on and get 'em, folks. Come on, skip right up and get 'em. Any bonds today? E talvez você já tenha visto também um desenho de 1943, que é o Pato Donald nazista. Que isso sempre vira e mexe, tá na internet, mas tem um motivo por trás. É interessante aqui porque, de acordo com a época, vão mudando algumas coisas e os desenhos animados aqui começam a ficar um pouco mais agressivos. Eles tiram sarro muito das coisas que eles não querem que seja a coisa boa e também o corte de imagem e também a aceleração fica muito mais rápida. Aqui o desenho animado perde a inocência e começa a servir ao poder político. Mas com a chegada dos anos 50, as coisas começam a mudar um pouquinho, porque o processo industrial, ou seja, aquela coisa em série, começa a entrar na jogada. E por quê? Por causa de uma grande crise. Uma crise da Disney, que quase fechou. Mas por quê? Porque a Disney naquela época lançou o filme da Bela Adormecida, que foi realmente um filme muito trabalhado, muito bonito, porém caro pra caramba e quase quebrou a Disney como um todo.
todo, porque era muita gente para fazer. O processo, ele era muito difícil, porque as pessoas normalmente elas tinham que desenhar no papelzinho e tal, aí passava um quadro para a pessoa redesenhava o negócio naquela célula que é transparente, para depois filmar na câmera. Isso dava muito trabalho. Mas uma tecnologia que estava começando a aparecer nos escritórios começou a ajudar a Disney. Você usou bastante isso também. Não era o mimeógrafo não, mas era o tal do Xerox, ou Xerox. Não, Xerox? Como é que ele salvou a Disney? Como é que ele mudou o mercado? Porque agora as pessoas desenhavam a primeira vez, eles iam lá, tiravam o Xerox e passavam direto pro fotolito. Olha só que coisa boa. Mas beleza, né? Se não tivesse um pequeno problema, né? Porque sabe quando você desenha e rascunha? Fica aquele desenho meio cabeludo que você risca pra caramba, apaga com a borracha, fica aquele negócio sujo. Aquele trem que agora ia direto pro fotolito. Então, em algumas produções da Disney, você consegue ver que a linha, ela é aquela linha de mimeógrafo, assim, sabe? Que é aquela linha preta meio... parece que a tinta veio toda. E que tem os desenhos são meio cabeludo. Você pode ver isso, por exemplo, no livro da selva, no Mowgli. Olá, o que está fazendo? Exercício. Posso fazer também? Claro! E também no A Espada Era a Lei. Quando você vai ver esse filme aí com outros olhos. Não posso ser rei, Arquimedes. Não sei como vou governar um país. Os anos 50 vieram com uma inovação que com certeza baratearam bastante as coisas. Metade daquela equipe da Disney foi mandada embora, porque não precisava tanto assim. Mas a Hanna-Barbera nos anos 60 realmente era a mestra da preguiça. Porque as produções agora, elas precisavam ir para televisão. E, como diz o cara lá do Chaves, o Chapolin, time is money! Oh, yeah. Tempo é dinheiro. E eles não podiam se dar ao luxo de ter tanto tempo assim. E eles inventaram uma coisa que se chamava animação limitada. O que isso significa? Significa que agora eles pegavam os quadros lá, mantinham várias partes do desenho e mexiam só o essencial. Só a boca, o olho. E você vê vários desses exemplos, por exemplo, num desenho do Scooby-Doo. Se nós não entrarmos, nunca vamos descobrir o que foi que aconteceu com o professor. Tem vários críticos de revistas especializadas que falam que é como se fosse a morte da fluidez em detrimento do mecânico, né? Precisamos produzir pra esse negócio aí pra ontem. Mas a gente também não pode falar que não gostava bastante, né, meu Bruno? É verdade. Bom, mas nos anos 70 o negócio fica interessante. Vamos assumir que tudo que a gente viu ao longo da vida, fora mais pra frente, veio baseado nos Estados Unidos. Eram os desenhos americanos, chegou muita coisa aqui. Só que nos Estados Unidos, aconteceu lá em 68, uma coisa bem interessante. Uma lei que vetou que coisas fossem criadas na televisão, ou seja, desenhos animados fossem criados na televisão para vender produto. Então ficou um negócio meio igual aqui no Brasil, que, por exemplo, hoje em dia aqui não se pode vender brinquedo em comercial. Então o pessoal ficou um pouco assim, mas se eu não posso fazer isso para vender brinquedo, eu não vou nem fazer desenho animado nada. Porque não era só para não vender brinquedo, eles também tinham que ser uma coisa mais consciente, tem que ser um desenho mais cabeça, sabe? Politicamente correto. Isso limitou um pouco. E o processo do desenvolvimento dos desenhos animados nessa época ficou um pouco mais preguiçoso. Um dos desenhos que você pode ver dessa época são, por exemplo, o Gordo Alberto e a Turma do Cosby. Hey. Eu não sei o que dizer. Que não é necessariamente politicamente correto, né? Porque é o Gordo Alberto, mas tudo bem. E você lembra também dos Super Amigos, de 73? Toma de um balde d'água. É dessa época aí. Super-Homem? Não pode ser. O Super-Homem, ele não batia em ninguém. Ele só dobrava várias vezes aquele ferro de aço. Toda hora ele tava dobrando um ferro, né? Claro, não podia ter violência. Então, nos anos 70, acabou que os desenhos caíram no marasmo. Mas... nos anos 80, a gente conhece bastante, né? Nossa senhora, era desenho atrás de desenho. E era desenho para vender brinquedo. Por quê? Quando Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, assumiu, ele falou assim, o quê? Este negócio de lei dos negócios, eu tenho que vender, o país é uma máquina econômica, eu tenho que fazer brinquedo e vender para valer, eu não posso regular o mercado. E acabou com aquele decreto. Ou seja, o pessoal agora podia fazer infocomerciais de 22 minutos. Quais eram esses infomerciais? E os defensores do universo. Gente, infelizmente, eu tenho que
que te dizer isso. A maioria dos desenhos que você viu nos anos 80 era só para vender brinquedo. Não é que eles lançavam o desenho e depois lançavam o boneco. Não, eles faziam o boneco e já lançavam o desenho. Então assim, agora isso aqui vai vender o boneco. Pra você ter uma ideia, o He-Man, ele é todo fortão assim. Antigamente os desenhos eram, né? Uou, uou. Porque eles queriam fazer parecer com o boneco, para você unir uma coisa a outra e ficar assim, eu quero, mamãe, eu quero comprar o brinquedo do He-Man. Isso servia com Silverhawks, servia com Thundercats, e a Filmation, ela foi mestra nisso, né? A Filmation, além de participar desse processo aí que a Hasbro e todas essas marcas de brinquedo que iriam fazer um desenho animado, ela começou a fazer o máximo do máximo de reaproveitamento de tela. Você lembra que o He-Man várias e várias vezes ele só ficava parado mexendo a boquinha aqui? E ele corria para um lado e no mesmo cenário depois ele corria para o outro. Era só virar a tela, né? Isso aqui foi o creme de la creme do aproveitamento do submundo. Aconteceu isso com He-Man, aconteceu isso com G.I. Joe, com vários. Tanto é que fora do Brasil, isso é conhecido como a Idade das Trevas dos desenhos animados. Imagina só, na época que a gente mais tem lembrança de desenho animado, é a época que o negócio foi pior, né? Que estranho. Mas vamos ver mais pra frente que talvez a gente resolva esse mistério. Bom, os anos 90 é onde eu me encaixo, é onde eu me lembro da maioria dos desenhos animados. É claro que a gente assistia muito desenho dos anos 40, dos anos 30, dos anos 50, né? Mas nos anos 90 aconteceu como se fosse um renascimento do desenho animado. Por quê? Porque o pessoal dos anos 80 estava cansado daqueles desenhos serem sempre a mesma coisa. As crianças estavam tipo, uma hora elas perceberam, sabe? Tipo, em 1989, mas elas perceberam. E tinham dois jogadores novos que começavam a mudar o mercado de desenhos animados: o Cartoon Network e a Nickelodeon. Por quê? A Nickelodeon e o Cartoon Network começaram a fazer desenhos mais experimentais. Você lembra do Coragem, o Cão Covarde? Aquilo ali não era para passar para qualquer um, não ia passar para vender nada, né? Porque era totalmente de terror, totalmente diferente. Não querem ficar comigo. Você lembra também de Os Anjinhos? Rugrats? Talvez vocês não, mas eu quero ver a barriga do Chuck crescer e acabou! Todo desproporcional, o neném que se você pegar na mão, você devolve pra mãe e fala assim, não tá pronto ainda não, tem que fazer mais um pedaço aqui. O Laboratório de Dexter, você lembra? Pare de rir agora mesmo, está me ouvindo? A Vida Moderna de Rocco. Era estranho, tinha o Vacão também, que ele era todo, sabe, era um desenho meio, parece que eu acordei no inferno, era mais ou menos isso. Rocco, eu nem acredito, vamos para Hollywood, estou tão animado. E claro, gente, as meninas superpoderosas, que era totalmente fora da curva, escondia personagem, tinha uma historinha, era muito legal. Somos irmãs e nos amamos, seu bobão! E tinha o Ele, que era totalmente doidão. Entenderam, bonecos? Ai, meninas superpoderosas. Nossa, gente, era uma uma profusão artística. Era um tanto de gente experimentando, um tanto de boneco totalmente diferente, fora de padrão, difícil de desenhar, era pura arte, né? Mas será que eles faziam isso porque eles eram bonzinhos? Ou porque o modelo de mercado nos anos 90 tinha mudado? É porque agora, ao invés de vender brinquedos, os brinquedos só vinham se fazia sucesso. Porque o principal objetivo deles era vender assinaturas de TV a cabo. Se você quisesse ver os desenhos, você tinha que assinar a TV a cabo. E com isso, eles já ganhavam dinheiro. Por isso que eles queriam melhorar a qualidade para retenção dos desenhos, para você ficar lá assistindo. Isso era o ouro para eles. Mas não teve o bug do milênio, né? Então tem desenho nos anos 2000 também. Nos anos 2000, a gente consegue lembrar e perceber nitidamente uma diferença, porque a gente já estava mais de olho nessa parada. Por quê? A tecnologia começa a dominar o mundo. Não só a tecnologia para outros segmentos, mas também para os desenhos animados, para a produção audiovisual. Um grande divisor de águas e que com certeza você lembra de receber um e-mail com alguma animação feita nele é o Flash, que antes era Macromedia Flash e depois virou Adobe Flash, que ele foi comprado de tão importante que ele era. O que acontece nessa época? Você sabe que a gente, para fazer um desenho animado, a gente tem que ter um papel, uma caneta, lápis colorido, né, Aí você vai lá,
faz os seus risquinhos, certo? Isso aqui, tira uma foto e tá tudo certo. No Flash, você tem um desenho que é vetorial. O que é vetorial? São 3 pontinhos em que você pode fazer o desenho lá, ó, e você pode, depois que terminar, você pode aumentar, diminuir, puxar pra lá, puxar pra cá, fazer o que você quiser, sem ter que desenhar de novo. Esse trem é muito bom. Além de tudo, começa a surgir uma tecnologia que é a do puppet, ou seja, do boneco digital. Você desenha o boneco, deixa lá os bracinhos separados, as perninhas, e vai animando aqui, ó. Ah, vou virar com, pega o mouse, põe pra lá, põe pra cá, e vai fazendo sua animação. Isso poupa muito trabalho. E o primeiro desenho a ser lançado com esse molde é o Mucha Lucha. Você lembra dele? Outro que ficou muito famoso também no Cartoon Network foi o Mansão Foster para Amigos Imaginários. Não sei se você lembra. O que tem na sua mochila? Eu tenho que saber! Oh! Só isso? São as mesmas coisas de sempre, Blue. Mas eu tenho que ir. A velocidade de produção disso era muito grande. O pessoal ficou, nossa, maravilhado. Vamos baixar custo, agora sim, o lucro vai lá no alto. Mas tinha outras preocupações também, né? Porque agora os personagens tinham que ficar um pouco mais simples, um pouco mais geométricos, não podia malucar tanto, porque tinha que ficar difícil pra você fazer. Aí o pessoal começou a fazer o desenho e mandar lá pra Coreia pra eles juntar os buracos, fazer um monte de coisa. Então o negócio ficou um pouco cansativo, né? E no final da década isso começou a minguar. Mas só que no ano de 2010 é onde a cobra fumou, porque é onde a gente tem a maior lembrança de falar assim, ah lá, esses desenhos aqui, ó, olha esse Thundercats antigo. E olha esse Thundercats Roar. Meu Deus do céu, isso aqui é uma patifaria, olha só que desenho horroroso. Isso virou um senso estético muito grande, que foi pejorativamente chamado de Cow Arts Style. Cow Arts, mas o que é? Porque teve uma universidade na Califórnia lá, que vários desenhistas dessa época começaram a vir, então eles começaram a chamar de Cow Arts. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo, com aqueles personagens todos quadradinhos e tal, eles queriam voltar com aqueles personagens que as pessoas que trabalhavam agora em 2010 tinham visto lá nos anos 90. A referência deles eram aquelas. Então eles queriam unir os dois mundos, a tecnologia e aquela coisa mais experimental dos anos 90, e fizeram esses desenhos a partir de 2010 que ficaram muito famosos, como por exemplo o Steven Universe. Olha, eu sei que você tá assustada, mas eu não vou te machucar. E também A Hora da Aventura. Bem, já sei. Era uma vez... Não! Você deve ver que essa estética ela pegou praticamente todos os desenhos e todo mundo queria ter a sua A Hora da Aventura. E estilo esse que ficou muito famoso pelo chamado boca de feijão. O que é? Sempre aquela boquinha... parecia um grãozinho de feijão. Era uma fórmula meio básica que todo mundo seguia. E muita gente critica porque fala que é uma falta de interesse ou uma coisa meio porca. Mas o pessoal da indústria fala que é uma forma de unir a velocidade com a praticidade e também um pouco da qualidade, e vamos falar a verdade, eles brincam bastante com os personagens, isso a gente não pode falar, polêmica, até mais do que o He-Man. Mas a década de 2010 ficou com esse estigma. Mas será? Como é que as coisas vão fluir daqui pra frente? Ou como que as coisas estão hoje? Vê se eu tô certo. Você tem uma imagem que os desenhos animados de antigamente eram bem melhores do que os de hoje. Eu sei, realmente. E você acha também que os desenhos de hoje são meio porcos, eles são meio feitos às coxas, um negócio meio... É, né? Eu também concordo que aquele Thundercats foi doído. Legal! Mas você percebeu o que o filme Aranhaverso fez? Ele trouxe uma estética muito grande da mistura do 3D com o 2D e que foi muito bem aceito e que as pessoas estão começando a seguir como tendência. Você quer ver? Por exemplo, tem a produção do Netflix que chama Arcane. Você já viu? É bem bonito. Tem o Samurai de Olhos Azuis, que também é muito bem feito, é muito lindo. E você consegue achar que essas pessoas estão fazendo um negócio mal feito só porque é novo? É difícil de pensar. Mas por que essas coisas estão mudando? Por que o mercado está vendo o novo? Por que o mercado está vendo o belo, o bem feito, o que vai demandar muito trabalho para ser feito? Não é porque eles são bonzinhos de novo, né? Mas é
porque o mercado mudou. O que hoje a gente tem que assinar para dar dinheiro para eles? O streaming. E quando o streaming tem um conteúdo que eles querem muito que você assista ou que a gente está com muita vontade de ver, a gente vai lá e assina. Só que a forma hoje é outra. Quando uma coisa cria hype, ou seja, ela fica muito famosa, ou ela recebe uma grande nota na crítica, nota do IMDb, 9 ponto não sei o que, a gente fica doido para ir lá gastar nosso rico de dinheirinho, assinar e assistir. Mas isso funciona nos Estados Unidos. Aqui não, né? Aqui tem outros meios. Mas... Ou seja, vender assinatura torna as coisas um pouco melhores. E a gente consegue ver que, na verdade, tudo é cíclico. O mercado que vai ditar o que vai ser feito. Seja um He-Man paradão da Filmation ou uma animação muito bela, como, por exemplo, Arcane ou o Aranhaverso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Seja bom, seja ruim, que época que for, a gente sempre vai ter desenhos. Então, vamos aproveitar. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!